Sim, vocês têm alguma dúvida específica da lista ou não? Questão 4, qual é a questão 4 da lista 4? Eu já tenho aqui, eu acho. Cadê o Miguel? Eu já achei ela aqui, mas tipo assim, só um adendo. A Clara me falou que ela não vai cobrar fluxos muito aprofundados com vocês. Ela vai provavelmente cobrar só uma questão teórica para executar o algoritmo ou então para ver o que é uma rede residual. Então não vale muito a pena vocês focarem nisso. Mas essa questão é legal, né? Foi uma das únicas que eu não olhei. A questão é basicamente, a gente tem um fluxo já feito, só que a gente descobre que uma das arestas que a gente está usando no fluxo está com capacidade errada. Ela é 1 a menos, né? Então a gente tem que corrigir esse fluxo sem rodar o algoritmo de novo. A ideia da questão é essa. Poxa, essa questão foi da nossa prova, eu acho. Foi da lista do ano passado, só que eu não lembro como é que ela foi feita. Foi algo que eu não olhei. Mas, como foi que ela explicou para vocês? Tu lembra? Tá bom. Ok. Vamos fazer um esboço. Hum, poxa. Hum. Tu lembra se ela falou. Porque assim, a ideia dessa questão é que você vai ter. Quando você faz a rede residual, você vai ter a aresta de retorno dando o fluxo que sai do sumidouro até a fonte. E aí vai ter uma aresta de retorno relacionada a esse vértice aqui que estava com a capacidade errada para esse cara. E aí você vai ter que diminuir ele em um e ver se você tem como redirecionar esse fluxo. Mas no geral, eu não sei se a questão fala se essa aresta ela é do corte mínimo. Acho que não. Dá uma olhada. Caramba, que saco. Vamos deixar essa questão para depois, porque eu não estou com ela bem feita na cabeça. Mas, alguém tem alguma outra questão da lista 4 ou 3? Eu queria focar mais com vocês em caminhos mínimos, né? Porque ela vai cobrar mais. É, essa é a lista 3. Se vocês não tiverem, eu tenho 3 coisas que eu queria mostrar para vocês, eu acho. 2 minutos, querendo que é importante. Ok. Vocês conseguiram resolver ela toda ou vocês não olharam toda? Até a 6? Tá. Vocês tiveram dificuldade na quinta questão? Que é a do Game of Thrones? Eu queria falar sobre ela, porque ela é igual à questão 9 da lista. Então eu vou usar ela para fazer uma revisãozinha geral de várias coisas. Porque a questão 5 da lista 3 fala é basicamente que o cara vai na masmorra e existe um tempo de ir para uma sala da outra, e esse tempo é o curso da Aresta, né? Então, se eu estou na sala X, eu quero ir para a sala Y, e demora 2 horas, e eu tenho que ter combustível na minha lanterna para durar 2 horas. E aí ele quer
E aí ele tem que passar por todas as salas até chegar no final, né? Mas ele quer que toda vez que ele passe de uma sala para outra, ele tem que reabastecer o combustível dele. E ele quer manter a lanterna o mais leve possível. Ou seja, por exemplo, se ele tiver que escolher entre uma aresta de 10 e uma aresta de 5, ele prefere a de 5 porque ele vai ter que carregar menos combustível. Vocês pegaram essa ideia, né, da questão? Ok. Vocês entendem que isso talvez pareça mais outra coisa do que caminho mínimo? Ou vocês estão pensando em caminho mínimo nessa questão ainda? Hã? É um minimax, mas tipo assim, isso aqui é o início dele, né? Isso aqui é a saída, ele vai querer fazer qualquer coisa aqui até chegar bem aqui. Só que a questão em nenhum momento ela fala sobre um caminho mínimo. Ela não pede um caminho mínimo. Só que ela quer que você minimize o custo da maior aresta que você vai pegar para fazer esse caminho. Isso vocês lembram que é literalmente árvore geradora mínima? Pronto, a sacada dessa questão é que ela começa a fazer um discurso de caminhos mínimos para fazer, na verdade, uma questão de árvore geradora mínima. Porque só o que ela quer é que a maior aresta que você tiver no seu caminho seja o menor possível, que no fundo é a árvore geradora mínima. E essa é a sacada da questão. Você pode literalmente escrever o algoritmo de Prim, que é igual ao Dijkstra, basicamente, que funciona. E aí eu acho legal porque a gente mostra que são dois problemas muito parecidos, né? Tipo assim, a única diferença, quando eu fazer os dois algoritmos, os dois problemas de árvore ligadora mínima e de caminhos mínimos são dois problemas que a gente geralmente resolve com o algoritmo guloso. O algoritmo guloso é a ideia da gente ter coisas que a gente já resolveu e pegar uma coisa fora da fronteira para resolver ela. Por isso que a gente mantém uma heap, né? A heap ela é a estrutura que quase todo mundo usa para fazer guloso em grafos. Em AGM, a árvore ligadora mínima, a nossa heap mantém um mínimo local que vai ser, olhando todo mundo que está na fronteira para fora, qual é a menor aresta. Então ela sempre pega a menor aresta, que é exatamente o que a questão quer. A questão quer que de todas as arestas a gente sempre pega a menor, independente disso dar um caminho maior ou um caminho menor no final. Já em caminhos mínimos, a nossa escolha ela não é baseada na borda da fronteira, ela é baseada no caminho do início até a borda da fronteira e perguntar se esse custo acumulado é o menor possível. Essa é a única diferença dos dois problemas em si. A gente pode até fazer uma redução desse para esse e desse para esse, porque eles no fundo são muito parecidos. Então, se vocês escreverem o algoritmo de Dijkstra nessa questão e apagar duas linhas, resolve. Que é escrever com você. Ai, para tudo. Ei, V, D, a distância do cara zero, a distância infinita. Ou a distância do cara inicial. Zero. A gente cria uma heap. A gente faz o nosso enquanto. Quando tiver alguém na heap, a gente extrai o mínimo da heap para ser o V. E aí a gente faz aquele loopzinho. Para todo. Eu acho que a Carol ela bota cor bem aqui e vê só os vizinhos brancos. Mas mesmo que a gente veja vizinhos que a gente já visitou, a gente tem a garantia que nunca vai ser uma distância menor, porque a invariante do algoritmo é essa. Então a gente não necessariamente precisa botar a cor, mas botem a cor porque é mais fácil e economiza tempo no loop. Enfim. Para todo vizinho, no Dijkstra, a condição da gente checar se tem uma coisa melhor é se a distância do vizinho de U for maior do que a distância do V mais a aresta de Z para U, ou seja, se a gente está num cara que a gente pode sair dele com custo acumulado, isso aqui é o nosso início, né? Se essa distância toda bem aqui, mais essa aresta até esse cara é menor do que alguma outra distância que a gente já chegou nele, a gente na verdade está pegando esse caminho agora, a gente está fazendo esse caminho. Esse é o loop do Dijkstra, a condição do Dijkstra. Mas a questão não precisa disso, ela não fala em caminho.
Então é só a gente apagar. Enfim, se a gente apaga essa condição, a gente está checando só esse caminho, que é o que a questão quer. A menor aresta possível. E aí isso resolve a questão. É só apagar isso daqui, aí a distância do cara vai ser a distância da aresta, e acabou. É isso aí. E aí, uma coisa, né? Quando a questão quiser que vocês mostrem no final algum caminho, porque nessa ela quer que você mostre o caminho da saída, da entrada até a saída, vocês têm que guardar o pai. A Carol explicou para vocês como é que faz a recursão nos pais para achar um caminho? Ou não? Bom, tá. Isso nem, eu acho que ela nem vai cobrar isso explicitamente na questão, vocês podem só fazer um comentário, mas é legal, né? Toda vez que vocês. Porque isso aqui é uma fase de preparação de um gráfico, né? Quase todos os algoritmos que vocês viram na disciplina têm um começo desse loop para todo, zero um monte de coisa, dá infinito um monte de coisa, né? Isso aqui é só uma fase de preparação. É nessa fase que vocês vão decidir o que, é que vocês precisam para resolver a questão. Eu preciso de distâncias, eu preciso do pai. Por que, é que eu preciso do pai? Agora eu vou usar outra coisa de pensar. Quando a gente preparar o gráfico nessa questão, a gente vai ter o nosso fim, o nosso início. Só que esse início ele não fez um caminho direto até o final, né? Ele pode ter vindo para cá, vindo para cá, pra cá, aí bateu alguma coisa ruim, aí ele veio pra cá, aí veio pra cá, aí veio pra cá, aí ele bateu alguma coisa ruim, veio pra cá, veio pra cá, veio pra cá. Ele fez ter esse caminho do início até o final, né? Se a gente está guardando os pais, a gente pode chegar nesse cara aqui, porque a gente tem ele se dá uma questão, e a gente pergunta, quem é o pai dele? Esse cara. Agora esse vai ser o nosso novo cara. Quem é o pai dele? Esse cara. Quem é o pai dele? Esse cara, esse cara, esse cara, esse cara, esse cara. Isso é um algoritmo recursivo, né? A gente pode fazer só um que faz, recebe o nosso cara final e o nosso cara inicial. É tipo uma lista encadeada. Aí, se o pai do nosso vértice final for diferente do i, ou seja, enquanto a gente não estiver chegando nele, né, a gente basicamente tem um vetorzinho de caminho, caminho, append, o pai do cara. E aí a gente chama pais do pai do cara. E o algoritmo não é exatamente esse, mas a lógica é basicamente isso. A gente vai só fazendo a recursão nos pais até a gente chegar no cara cujo pai é o nosso início. Porque aí ele é o começo do caminho, né? Aí a gente vai ter guardado tudo isso no vetor, esse é o caminho final. Então, essa questão é boa porque ela mostra essas duas coisas, né? Eita. Tanto a ideia da lógica da recursão nos pais, que a gente tem que mostrar o caminho final, e tanto a lógica de que Dijkstra e Prim são muito parecidos, a única diferença é essa invariante, e se a questão em algum momento pedir a minimização de uma aresta, ela não está falando de caminhos, ela está querendo te enganar. E é legal porque a Carol botou duas questões iguais. A nona questão é exatamente igual a essa. A diferença é que a nona questão é basicamente tem um carro querendo percorrer um mapa e viajar de cidade em cidade e existe um custo dele ir da cidade A para a cidade B, para a cidade C, etc. Só que o tanque de combustível do carro é limitado. Então a gente não pode percorrer uma rodovia que gastaria mais combustível do que a gente tem guardado, porque senão o carro ia morrer no meio, né? É exatamente a questão. A gente quer sempre pegar a menor aresta possível do momento. Essa questão poderia ser complicada se, além dela pedir isso, ela pedisse o menor caminho possível dado a limitação do combustível, né? Só que eu acho que isso não dá para resolver, então ela não pedia isso. Mas, assim, basicamente, é esse algoritmo, só que além de você checar que você está pegando a menor aresta, você tem que checar se eu posso pegar a aresta ou se ela vai extrapolar o combustível. Então, é só se o peso da aresta for maior do que o combustível do carro, vai ser uma constante L que a questão já dá, eu não posso pegar, então não tenho como chegar na outra cidade. Esse é o item A. Aí o item B é qual é o mínimo do tamanho do tanque para fazer isso. É só você fazer o mesmo loop e toda vez que a menor aresta aumentar o tamanho do tanque, eu aumento o tamanho do tanque e aí no final você retorna o tamanho do tanque mínimo. São duas questões iguais, exatamente iguais. E como ela botou duas, e eu lembro que no ano passado, na segunda chamada, a questão do carro foi uma das questões da prova,
eu acho que ela vai querer cobrar alguma coisa parecida nesse ano, né? Mas é só suspeita minha. Então por isso que eu achei essa questão legal. Deu para entender? Tem alguma questão específica que vocês querem na lista de 3 ou 4? Das que tu fez, esqueci o teu nome. Gabriel? Dá uma que é 6, além da quinta. Teve alguma dificuldade em outra? A 6. Beleza, a 6. Na verdade, é. Ah, tá. Verdade. Eu peguei qualquer. Vocês querem tirar foto? Tá, guarda. Essa é a quinta e a nona. Precisa tirar foto ou eu apago? O legal dessa parte de caminhos é porque ela junta muitas coisas do resto do conteúdo. A gente acabou de ver que teve a questão que foi basicamente executar prima, ou escrever RGM, e essa questão ela baseia-se muito também, a sexta agora, em você executar a busca em profundidade. Né? Você tem que lembrar um pouquinho do conteúdo passado para fazer isso aqui, né? A questão 6, ela dá uma árvore T e pergunta se ela já é uma árvore de caminhos mínimos, né? Ok. Digamos que a gente tem uma árvore T qualquer. E essas arestas têm peso. E a gente quer saber se isso é uma árvore de caminhos mínimos. A árvore não está preparada. Então, tipo assim, não tem como saber qual é a distância desse cara. Isso aqui é a fonte, né? Não tem como saber a distância desse cara para esse cara. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual é a distância de cada um desses caras. Até o início, né? Porque se a gente não soubesse essa distância, a gente não teria como comparar se existe alguma outra distância menor. Então, a minha ideia para essa questão é roda a busca em profundidade e calcula a distância de todo mundo até o S. Como é que a gente faz isso? Saindo do S, a gente sabe que ele é custo zero. Qual é o custo desse cara? Custo do anterior mais a aresta. Então, o custo desse cara mais essa aresta. Aí a gente vai na recursão. Qual é o custo desse cara? O custo do anterior mais a aresta. Qual é o custo desse cara? Do anterior mais a aresta. Como isso é uma árvore, a gente não precisa se preocupar com muita coisa. O algoritmo recursivo ele já vai executar isso aqui. Se você quiser fazer uma cor branca e cinza para ver finalizado, tipo assim, não tem muita dor de cabeça aqui na árvore. Só roda uma busca em profundidade, toda vez que você visitar um vértice, pega a distância do anterior, mais a aresta e consegue a distância dele. Tranquilo. Isso vai preparar um vetor de distâncias com a distância de cada um desses caras. E o gráfico vai estar pronto para a gente perguntar coisas para ele. O que é ser uma árvore de caminhos mínimos? É que se a distância desse cara é 5 e a desse cara é 7, não existe uma aresta tal que se eu pegar ela, a distância desse cara agora seria 6. Por exemplo, senão isso aqui não seria um caminho mínimo, teria outro caminho mais barato. Então o que a gente vai fazer? Andar no gráfico e perguntar se existe algum caminho mais barato. A gente roda outra busca em profundidade e pergunta, pô, a gente está fazendo uma busca no gráfico, não na árvore. Pô, eu estou saindo do vértice F, e aí eu sei que a distância desse cara até esse outro cara é, por exemplo, 5. Existe alguma outra aresta mais barata? Então, para toda a aresta que sai desse cara, existe alguma de peso menor até esse? Se não, continua. Agora a gente visita esse cara. Pô, existe alguma aresta saindo desse cara? Então, ele só de desenhar um gráfico. Aí, não lembrou de pegar o apagado? O gráfico pode ter arestas que não. O gráfico vai ter arestas que provavelmente não estão na árvore, né? Vou botar essas arestas de vermelho. Então, toda vez que eu chego no vértice, eu basicamente pergunto: existe alguma aresta que sai dele que leva a gente para algum outro vértice cuja distância é menor do que o peso desse cara? Então a gente vai basicamente fazer um se, a gente vai ter aqui um para todo vizinho do vértice V que a gente está agora, se a distância de U for maior do que a distância de S mais a aresta, que é a aresta VU, é porque a gente achou um cara, se a gente pega ele mais a aresta, essa distância ser diminuída, e se a gente consegue diminuir uma distância numa árvore de caminhos mínimos, isso não é árvore de caminhos mínimos. É só a gente rodar uma busca em profundidade com essa condição aqui, que é a mesma condição do Dijkstra e do Delmonfort. Então é só roda uma busca em profundidade.
Eu não quero escrever os algoritmos explicitamente, porque eu quero que vocês depois resolvam e pensem em casa, né? Porque não, a ideia já é para bastar, porque se eu for dar o algoritmo na prova vocês ficarem esperando o algoritmo, não vai sair. Aí eu prefiro fazer mais abstrato. Mas se vocês pedirem depois, eu posso mandar em casa, que aí vocês podem estudar mais devagar. Sim, essa é a ideia da questão. Prepara a árvore, percorre ela perguntando se tem alguma distância menor, porque se tiver, é uma contradição, porque uma árvore de caminho mínimo pode ter um caminho menor de um verso para o outro, porque senão esse seria o mínimo. Só isso. Pode. Luiz, tem alguma dúvida específica das listas? Ok. 6. A questão 7 da lista 3, vocês estão tranquilos com ela, né? A questão 7 da lista 3. Ah, mas ele dá o T como entrada. Se ele dá uma árvore geradora, ele dá uma árvore T para você perguntar, ela é mínima? Porque se ele não desse o T, não teria como a gente perguntar sobre ela. Eu precisaria das outras arestas. Porque o T já é uma árvore, ele só tem essas arestas, e aí ele está perguntando, isso daqui é mínimo? Para eu saber se isso daqui é mínimo, eu tenho que perguntar se existiria um outro aresta saindo daqui, por exemplo, até aqui, que daria um caminho menor. Só que se em T existisse essa aresta, isso seria um ciclo, isso não seria uma árvore, isso não seria... Então essa aresta daqui, ela só existe em G. Aí a gente processa T para perguntar sobre T visitando G. Que aí, se essa aresta existisse, a gente tiraria essa aresta bem aqui, substituiria por ela e teria outra árvore, etc. É, a questão 7 da lista, vocês viram? A 3, que é basicamente rode o algoritmo sabendo que o maior caminho tem tamanho K. Tranquilo para vocês, né? Não? Vocês entenderam o Belmont-Fort? O Belmont-Fort ele roda até n-1. Por quê? Mas por que ter n-1 arestas é o suficiente? Isso. Da onde que vem isso? Vocês lembram? Toda árvore tem que ter n-1 arestas. Toda árvore. Qualquer aresta que vai adicionar numa árvore forma um ciclo. Então, se uma árvore for só um caminho, ela vai ter no máximo n-1 aresta. Ela tem que ter n-1 aresta, né? Ela vai ter que ter n-1 arestas para ela ser conexa e não ter ciclos. Então, se uma árvore for só um caminho, ela vai ter n-1 arestas. Então, o maior caminho possível no grafo é n-1. Se a gente, a ideia do Belmont é ele executar vários passos e toda vez que ele executar o passo K, ele vai ter formado um caminho de tamanho K. Então, como a gente não sabe nada a priori de todo o grafo, a gente roda ele até n-1, porque a gente sabe que o maior caminho vai ser n-1. Então, se a gente rodar n-1 vezes, o caminho maior vai estar feito. Se a gente já sabe que o maior caminho no grafo tem tamanho K, e não n-1, a gente pode rodar só até K. Essa é a ideia da sétima questão. Se a gente já sabe que o maior caminho tem tamanho K, e o Belmont executa, a cada execução dele forma um caminho de tamanho anterior mais um, então até K serve. Aí a gente roda até K e roda a Késima mais uma vez para ver se tem um ciclo negativo. Vocês têm que entender como que funciona o Belmont para vocês fazerem isso, né? Talvez ela geralmente pega duas questões de algoritmo e duas questões de prova, né? Eu acho, eu suspeito que esse ano ela vai querer fazer alguma prova sobre o Belmont porque ela nunca cobrou ano passado. Não sei, é suspeição mesmo. E não é tão difícil, né? Mais ou menos. Então, essa é a ideia da questão 7. Você sabe que o Belmont a cada iteração, forma um caminho do tamanho do anterior mais um. Então, se eu sei que o maior caminho no gráfico tem tamanho K, eu só preciso rodar K vezes. É isso, basicamente. A questão 8, vocês viram? Só ver se eu lembro dela pela resolução. Ah, lembrei.
voltando na sétima. Se ela pedir alguma prova sobre o Gamonfort, vocês vão ter que lembrar daquela propriedade de caminho mínimo, que se a gente tem um caminho entre S e P, todo o caminho daqui até aqui vai ser mínimo e todo o caminho daqui até aqui é mínimo. Todas as provas sobre o Gamonfort saem basicamente dessa ideia. Então, se esse caminho aqui é mínimo e esse caminho aqui é mínimo, não teria como a gente substituir todo caminho que é mínimo, então esse daqui é mínimo, eu quero sei lá. E é por isso que ele vai de 1 em 1, né? Porque ele está saindo do S. Na primeira iteração, ele vai pegar algum primeiro menor caminho que é garantidamente mínimo já. Porque vai ter algum aresta daqui até um cara que vai ser a menor possível. Aí na segunda iteração, ele vai pegar esse caminho que já é mínimo e fazer outro mínimo a partir dele. Esse aqui pode ser que não seja o mínimo agora, e ele vai achar o mínimo depois. Mas pelo menos um caminho de tamanho 1, ele sabe que você está garantidamente mínimo, então quando ele rodar as n menos 1 vezes, vai ter algum caminho tamanho n menos 1. E também a gente consegue otimizar o Belmont-Fort, porque, por exemplo, a gente rodou 10 vezes. A gente tem garantidamente o caminho de tamanho 10 formado. Se a gente rodar na 11ª e nada atualizar, como é que atualizaria na 12ª? Se nada atualizou aqui. Se alguma coisa tivesse que atualizar aqui, não teria atualizado na 12ª, a gente já teria visto ela, porque o Belmont vai todo mundo do gráfico, toda rodada. Então, se tipo assim, se a gente rodar 10 vezes, na 11ª nada mudar, na 12ª nada mudar, a gente pode parar. O Belmont pode parar. Então, a gente pode manter uma variávelzinha. Se alguma coisa atualizou, essa variável fica verdadeira. E aí o algoritmo continua rodando. Se nada atualizou uma vez, nem duas, nem três, cara, eu não sei se ela pode cobrar isso, acho que não, mas é uma ideia legal do Belmont. Ele pode ser otimizado dessa forma. Enfim, voltando para a questão 8. Eu também acho ela bem legal. Basicamente, ela dá um vértice S, um vértice C, e pergunta qual é a menor quantidade de arestas que a gente tem que mudar a direção para que exista um caminho de S a T. A priori, a gente então assume que não tem um caminho de S a T, né? Mas pode ser que tenha, e aí a questão está só tirando para nossa cara. Então, a ideia é que vai ter um grafo direcionado, e vai ter alguns vértices. E a gente quer, por exemplo, inverter essas arestas para que tenha esse caminho. Só que o grafo pode ser muito maior, né? E ela quer a menor quantidade de arestas possíveis que a gente precisa mudar. Alguém olhou essa questão antes? Alguém tem alguma ideia? Duas coisas. Para a gente saber quantas arestas a gente precisa mudar, primeiro a gente tem que primeiro saber se tem que mudar alguma, né? Então a ideia inicial é a gente rodar uma busca em largura, né? Que tem que ser. E todos os pesos de arestas têm tamanho 1, pelo que eu me lembro. Vou checar. Porque se não tivesse tamanho 1, não daria para resolver fácil. Mas eu vou checar. Mas nem é um grafo ponderado, eu acho. Não é um grafo nem ponderado, é só um de grafo normal. Pois é, então toda aresta tem peso 1, porque ninguém tem peso. Se tivesse peso, eu acho que as questões iam ser um pouco complicadas demais. Mas, tá. Oi? A busca em largura é porque ela já retorna uma árvore de caminhos mínimos. E como a gente quer a menor quantidade de arestas, a gente meio que intui que a gente quer o menor caminho de alguma coisa, né? Essa é a primeira intuição que a gente tem. Como é a menor quantidade de arestas, a gente tem que pegar alguma coisa que nos dê algum caminho mínimo. Mas para a gente primeiro saber isso, a gente tem que saber se o S alcança o T, né? Independente. E aí a gente pode rodar uma BL ou uma busca em profundidade, tanto faz. Porque se o S alcançar o T, acabou. Não tem o que a gente mudar. Estamos felizes. Só que, se não alcançar o T, a gente tem que saber que caras esse cara alcança. Porque, por exemplo, a ideia é que vai ter algum vértice que o S alcança e que o T alcança. Mas como o S não alcança o T, a gente tem que pegar esse cara e, a partir dele, mudar essas arestas para chegar em T. A gente tem essa concepção certinha na cabeça? Mais ou menos? Então, a gente tem que ter um caminho bem aqui e tem que ter um caminho bem aqui e vai inverter esse caminho. Saindo de S até esse cara e desse cara até o T. Esse caminho, a gente precisa de alguma característica dele ou não? Não.
Porque a gente não vai inverter nada daqui. Se a gente não vai inverter nada daqui, a maneira pode ser qualquer coisa. Ele já está na direção certa, a gente já está saindo de S até esse cara. Então esse caminho aqui, na verdade, não importa. É por isso que a partir de S a gente pode executar qualquer busca que a gente quiser. Só o que a gente quer saber é os caras que o S alcança. Então o que a gente vai fazer a priori? A gente vai rodar uma busca nesse cara e gravar no vetor todos os vértices que esse cara alcança. A gente podia guardar isso em uma hash, e aí se a gente fizesse um caminho daqui até aqui, a gente podia perguntar se algum vértice desse caminho está aqui, só aplicando a função hash, mas não importa. Não é alto nível aqui, né? A nossa brincadeira. Então a gente tem que guardar todos os vértices que esse cara alcança. A gente pode rodar uma busca em profundidade. Se a gente acha algum vizinho de S, a gente pode fazer, vizinho do cara que a gente acabou de achar recebe true. Aí é um vetor de variáveis que diz todo mundo que é vizinho de S. Se isso aqui for true, esse cara é vizinho de S. Para todo cara na busca, a gente faz isso. Aí tem uma hora que a gente vai parar de achar vizinhos. Se a gente achou o T, acabou, né? Nessa busca. E aí, ok, a gente vai ter um vetor de vizinhos do S. Para que isso é útil para a gente? Essa ideia aqui, né? Se a gente tem caras que são vizinhos de S, não diretamente, né? Tem um caminho de S até esses caras. Se ele for, ele acabou, mas ele pode ser que ele não seja. Esse é o ponto da questão. Se ele não for um vizinho, na verdade isso aqui é melhor, tem caminho. Tem um caminho partindo de S até esses caras. Ou seja, o S alcança esses caras. Se o S alcança esses caras e não alcança o T tem que alcançar algum desses caras para a gente poder inverter as arestas, né? Porque se o T não alcança nenhum desses caras, não tem nenhuma aresta que a gente pode inverter. Porque todo caminho de um vértice vai parar em algum cara e chegar até o T. O T é um vértice também, né? E o S também. Se esse caminho não existe, não tem o que a gente fazer. E a ideia da questão é que vai ter algum caminho desse jeito que a gente pode inverter. Mas se nem esse caminho existe, não tem caminho até T. Não tem caminho até T. Então, a ideia da questão é basicamente a gente achar um cara que tem caminho de S até ele e de T até ele. É um vértice em comum dos dois. Se a gente acha um vértice em comum dos dois, a gente inverte a parte de T. Só que esse caminho aqui tem que ser mínimo. E é por isso que a gente fala da busca em largura. Isso. Só que tem uma sacada, né? Tem que ser uma busca em largura. Porque esse caminho tem que ser mínimo. Então, basicamente, roda uma busca qualquer do S do grafo, para ver todo mundo que o S alcança, roda uma busca do T do grafo para ver todo mundo que o S alcança. Assim que a gente, da primeiro momento que a gente achar o cara que o T alcança e o S alcança, aquele é o caminho. A gente inverte aquelas arestas, aquele é o caminho. Por que aquele primeiro momento vai ser o caminho? Porque ele quer a menor quantidade de arestas possíveis a serem invertidas para que exista um caminho de S até T. A menor quantidade de arestas possíveis é exatamente o menor caminho possível. Então a gente faz uma busca em largura que vai gerar a cada nível o menor distância até aquele cara. Então a ideia do algoritmo é basicamente essa. A gente, o T é alcançar um monte de pessoas. E aí o T é alcançar um monte de gente. O primeiro momento que ele alcançar um cara, que também é alcançado por T, esse vai ser a menor quantidade de arestas possíveis que a gente precisa inverter. Então roda uma busca aqui, roda uma busca aqui. Aí é simplesmente assim, a busca agora é uma fila, né? Ela usa uma fila para estruturar a lógica do algoritmo. É assim que a gente desenfila a lista, a fila F. Assim que a gente desenfila F. Isso aqui vai gerar um vértice V, né? Vai gerar um vértice da fila. Se o vértice V estiver no vetor de vizinhos, tem caminho, né? Se estiver no vetor, tem caminho. Se isso aqui for true, se ele estiver lá, enfim, tanto faz. Se ele estiver nesse vetor, ele vai ser o primeiro cara que o T vai ter achado, que também é alcançado por T. Como ele é o primeiro cara, esse vai ser o menor caminho. A quantidade de arestas é exatamente a distância desse cara
do T até esse cara. Aí a gente tem que guardar uma variávelzinha para ver a que nível da árvore a gente está, né? Porque se vocês lembrarem, a árvore de busca e largura, ela vai meio que ter níveis. A gente vai visitar todos os primeiros vizinhos, depois todos os segundos vizinhos. Tudo aqui, né? Enfim, aí esse aqui é todo mundo na distância 0, esse aqui é todo mundo na distância 1, todo mundo na distância 2. Assim que a gente achar um cara que também é visitado por T, a gente retorna esse 3. E aí vai ser a quantidade de arestas. A ideia da questão é basicamente essa. Pra entender? O arco é uma aresta. O arco é uma aresta no grafo direcional, mas é a mesma coisa. Alternadamente. Sim, eu entendi. Eu acho que se a gente tivesse isso, meio que a gente já teria. A gente teria como montar um caminho menor. Eu tava pensando nisso também ontem, mas eu acho que se a gente tiver isso, a gente tem como chegar a um caminho menor. Por exemplo, tá pensando nisso daqui, né? E digamos que esse, realmente. É. Esse caso a gente não teria nem como resolver a questão por esse algoritmo, né? Eu acho. Oi? Só que a gente não saberia a quantidade de arestas que a gente tem que. Ah, verdade. Isso na verdade é a solução mais fácil. Porque pode ser que o menor caminho num gráfico não direcionado não tenha a menor quantidade de arestas a ser mudado. Né? Ele quer a menor quantidade de arestas que a gente precisa mudar. Se a gente só transformar todo mundo em arestas não direcionadas, aí a gente podia perguntar, a gente vê o menor caminho do S até o T, e aí a gente percorre esse caminho e pergunta, essa aresta está nessa direção? Se tiver, a gente inverte ela e a gente aumenta uma na frente da direção que a gente tem que inverter. Só que pode ser que o menor caminho não seja o menor caminho em arestas invertíveis. Esse é o problema. Aí eu posso testar para todos os caminhos, mas acho que todos os caminhos são muitos caminhos e fica NP. Eu não sei. Todos os caminhos. Talvez. Yeah. Isso daqui é uma postulação boa. Eu acho que vou mandar uma mensagem para a Carol para perguntar sobre isso. É. E eu acho que também tem um caminho que resolve por aqui. Então essa é a minha ideia, talvez ela não seja correta 100%. Isso aqui eu acho que resolve, mas tem que ter uma olhada. Vou perguntar pra Carol. Mas é uma questão muito difícil. Essa daqui, a priori. Acho que é a mais difícil da lista 3. Mas vocês entenderam as ideias gerais dela? Eu vou perguntar pra ela e eu mando pra vocês a resposta. E isso aqui é legal. A gente chegou até a 8, a 9 a gente basicamente já resolveu. A 10. A, a 10 segue uma lógica parecida com essa questão. A 10 basicamente pergunta. Eita, não vou lembrar a pergunta agora. Vou olhar. Hum, verdade. A questão 10 é o menor caminho entre todo par de vértices, passando obrigatoriamente por um vértice V0, que é a questão vai dar comentar.
olhou essa questão também? A 10. Então a gente vai ter um vértice V0 e um monte de vértices no gráfico. É um grafo direcionado fortemente conexo. Ele diz que é fortemente conexo porque se não fosse, não teria como fazer todo o caminho passar por V0. Porque isso significa que tem um ciclo, né? Tem dois caminhos. Depois eu falo para ele. Então a gente basicamente quer o menor caminho que passe todo mundo por V0 até outro cara para todo mundo. Vocês têm alguma ideia de como sai daqui? Não. As arestas que tu diz é os caminhos, né? Basicamente. Mas como é um fortemente conexo, vai ter um caminho para ele também. Por isso que tem que ser um grafo fortemente conexo. Porque todo tem que ir e voltar, vai ter um ciclo. Então a ideia é realmente basicamente essa. Se a gente quer que caminhos de um cara até outro cara passem por V0, como que esses caminhos podem ser, né? A ideia é basicamente essa. Ou vai ser um caminho desse jeito, ou vai ser um caminho desse jeito. Então a gente quer ou o mínimo disso ou o mínimo disso. Só que, basicamente, essa aresta e essa aresta são dois caminhos de V0 para S para T. Então, a nossa ideia original é qual é o custo de alcançar todo mundo pelo V0? A gente fala do Dijkstra no V0. Qual é o custo de S alcançar V0? Fala do Dijkstra no S. Qual é o custo de T alcançar o V0? Fala do Dijkstra no T. Então, a gente vai rodar Dijkstra em todo mundo, inclusive V0. É bem assim, roda todo mundo. Ela não diz complexidade, roda todo mundo. Depois que a gente rodar o Dijkstra em todo mundo, a gente basicamente vai querer o mínimo e pegar um caminho de S até V0 mais de V0 até T, que é um caminho, não é uma. Ou de T até S de V0 e D0 até S. O menor desses dois vai ser a resposta. Aí, como isso daqui é meio complicado, não é complicado, não é um algoritmo meio longo de fazer. Eu acho que vocês podiam só explicar isso daqui e a Carol ia aceitar. Mas, de novo, lembrando da questão 5, é assim, e da 9. Aí, se quando a gente rodasse o Dijkstra, a gente guardasse o pai desse cara, e o pai desse cara, e o pai desse cara, e o pai desse cara, a gente teria esse caminho num vetor, só que a gente tem que guardar, tipo assim, vetor de pais do primeiro Dijkstra. A gente vai rodar N Dijkstra, né? Aí a gente seria esse caminho aqui. Aí depois a gente teria que guardar o vetor de pai do segundo Dijkstra. A gente teria que percorrer esse segundo Dijkstra para ver esse caminho aqui. Então por isso que eu acho que isso daqui é melhor. Vocês veem o mínimo entre esse e esse, ou esse e esse, e o menor dos dois vai ser o caminho que passa de S até T passando por T0. Por quê, né? Eu estava pensando numa prova para esse algoritmo e não desenrolei alguma coisa muito boa. Né? Mas basicamente, se tivesse um caminho menor de T até F, todo o caminho que passa. É verdade. A prova disso daqui sai da prova de que todo caminho mínimo tem que ter caminhos mínimos dentro dele, né? Então, se isso tudo é um caminho mínimo, isso daqui tem que ser 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 um caminho mínimo, e isso daqui tem que ser um caminho mínimo. Então, se esse é o menor caminho até V0, que a gente fez um Dijkstra de T até V0, e isso é o mínimo, porque é o Dijkstra, não teria como a gente substituir isso por um menor, porque já é o menor possível. E se isso daqui fosse maior, a única forma da gente pegar esse cara em vez desse era se isso daqui fosse menor do que a soma desse com esse. Mais esse. Isso aqui funciona. A prova é pela decomposição de caminhos mínimos em caminhos mínimos menores. Mas a Carol não pede para vocês provarem os algoritmos que vocês fazem. Né? Então,
Essa é a 10ª. Ah, acabou a lista 3. A 1 e a 2 vocês desenrolaram da lista 3? Acho que essa é para provar o Dijkstra. A primeira não lembro. Não lembro qual é. Ok. Para o pessoal que chegou depois, eu não estou falando muito de fluxos, porque a Carol disse que não ia cobrar muito de vocês fluxos, exceto a questão mais teórica, o de executar o algoritmo, de analisar uma rede residual. Então vale mais a pena focar em caminhos, porque ela vai disputar mais e porque eu acho mais difícil também. Então, talvez caia, mas eu acho que ela vai cobrar mais conceitualmente do que a aplicação. Que ela me falou, né? Aí se ela mentir, aí vocês brigam comigo também, mas... Alguém tem alguma dúvida pontual? Alguma questão? Da lista 4, 3, nada? Ah, verdade. Tu lembra o que é um corte mínimo no geral? Corte de aresta? É um cara que desconecta o grafo, né? É um, é um conjunto de arestas que desconecta o grafo, né? O corte de arestas, ele geralmente, na verdade, é afetado pelos vértices. Então, se isso daqui é um corte de arestas que tem esses caras, o corte em si são as arestas que passam por entre esses dois vértices. Se a gente tirar elas, o grafo se desconecta. Essa é a ideia geral de um corte de arestas. Em fluxos, ah, bom, no problema de árvore geradora mínima, uma das coisas que a gente tem que analisar para entender o problema é corte de aresta. Porque em AGM, a gente quer pegar, a gente quer fazer uma árvore, logo a gente quer pegar só n-1 arestas para deixar o gráfico conexo, mas não pode ter ciclo. Então a gente tem que ver todo o corte de aresta e de todo o corte de aresta entregar a menor aresta possível. Basicamente. Não é exatamente isso, mas enfim. Em fluxos, o que o corte de aresta vai dizer para a gente? Basicamente, o fluxo tem que passar todos os pelos vértices e vai ter algum local que vai ser um gargalo de fluxo. Por exemplo, esse aqui é nosso gargalo, né? Que a gente só pode passar um aqui e um aqui. Qualquer outra coisa que a gente passasse, esse vértice ia impedir. E além disso, se a gente tirar essas duas arestas, o gráfico fica desconexo. Então não tem como o fluxo sair daqui para cá. Então a primeira intuição é que tipo assim, o corte de arestas dá a direção do fluxo. Se a gente tira um corte, o fluxo não passa, então não chega até aqui. Então se a gente tivesse, por exemplo, outra parte do gráfico bem aqui, que chega no fluxo, seria outro gargalo provavelmente bem aqui, e aí se a gente tirasse ele, não ia estar chegando no fluxo de cima também. Só que podem existir vários gargalos nos gráficos, existem, né? Vários gargalos, e algum deles é o menor. E se a gente aumentasse esse cara, o fluxo total ia aumentar. Então, o corte mínimo de arestas é exatamente o menor gargalo do fluxo. É o que se a gente aumentasse ele em qualquer coisa, o fluxo total aumentava. Por exemplo, aqui a gente pode passar 10 aqui, 5 aqui. Independente. Só que a gente só... Esse cara limita. Isso aqui é o limitante do quanto a gente pode chegar até aqui, porque as outras arestas elas não estão saturadas. Então, a ideia do corte mínimo é você ver as arestas que estão saturadas num caminho de fluxo, porque se a gente aumentasse elas, elas não estariam mais saturadas e as arestas de trás iam poder receber mais fluxo e passar mais fluxo. Essa é a ideia geral do corte mínimo de arestas no fluxo. É esses caras, porque se a gente aumentasse ele em qualquer coisa, a gente ia poder passar mais fluxo e o fluxo total aqui ia ser maior. Vai entender a vibe? Bela, alguma dúvida? Ou dá pra entender? Ok. É legal porque, tipo assim, mostra que o problema de fluxos tem muita coisa a ver com o problema de AGM
E a gente viu que o AGM tem muito a ver com Dijkstra. Aí é bem legal que tudo se comunica bastante. Tem algumas propriedades sobre isso daqui, por exemplo, tipo assim, todo fluxo que vai tem que ser igual ao fluxo que volta, se a gente estiver olhando a rede residual, mas isso dá para vocês entenderem na hora, eu acho. Não é muito difícil, não, eu acho. Alguma outra dúvida conceitual sobre fluxos? A questão 2 da lista 4, ela dá dois problemas de fluxos que não são exatamente de fluxo máximo e pede uma redução, né? Pra gente igualar. Vocês olharam ela? A questão 2? Vocês entenderam mais ou menos? Entendeu? Então, vou falar também. Do item E da questão 1? Deixa eu ver. Ele quer olhar, ele quer. Rede. Eu tenho uma intuição sobre ela, por causa da dica, mas acho que sem essa dica eu nem olharia para aí, talvez. Tá. Quando a gente tem um fluxo máximo já, ei, vou dar meu tempo. A gente ainda pode ter alguns caminhos chegando a algum vértice, e vai ter um caminho voltando, e vai ter outro caminho voltando. A gente pode ser só alguns caminhos voltando. O que é esse caminho azul? Isso aqui é a fonte, isso aqui é o consumidor. Isso aqui é uma rede individual. Isso aqui é um caminho, né? Então, tipo assim, esse caminho azul é porque eu ainda estou conseguindo. Ainda existe capacidade liberada para chegar até aqui. A intenção dessa questão é que se eu ainda podia mandar mais fluxo para cá, a partir de S, isso aqui podia ser um gargalo, né? Porque se eu aumentasse a capacidade de qualquer coisa aqui, eu poderia passar mais cara para cá, vindo daqui. Uma das intuições que eu tenho é basicamente. Tem duas coisas, né? Não, tem que ser. Tem que ser obrigatoriamente isso. Por que a gente não precisa olhar esses caminhos voltando na rede residual? Esse aqui é o fluxo voltando, né? Isso aqui não é uma aresta, isso é um caminho. Então tem vários versos por aqui. Né? Se esse caminho está completamente esgotado, se a gente aumentar só um nesse cara, a capacidade desse cara, não vai poder chegar mais nada aqui porque não tem capacidade sobrando para vir para cá. Então isso aqui não é uma aresta de gargalo. Porque mesmo que aumente ela em 1, isso aqui não passa mais nada. A definição mais simples de aresta de gargalo é uma aresta que se você aumenta a capacidade dela em 1, o fluxo aumenta em 1. Isso aqui não vai aumentar em 1 se aumentar só essa aresta. Então, o caminho que volta diretamente não tem liberação de fluxo para vir. Então, a gente não precisa olhar para ele. Só que a gente precisa olhar é um caminho que chega até um cara que ainda tem um caminho vindo direto até ele. Por quê? Ainda tem fluxo para vir até aqui. Se a gente aumenta esse cara em 1, a gente pode aumentar esse cara em 1 e o fluxo máximo aqui fica maior. Então a ideia é basicamente a gente analisar um caminho voltando, um caminho indo, e ver se a gente pode aumentar qualquer aresta, e aumentando essa aresta, a gente aumenta o fluxo todo em 1. Uma busca de profundidade daqui até aqui. Uma busca de profundidade saindo de T no gráfico residual, perguntando sobre a direção das arestas, provavelmente já resolve isso, se você fizer alguma lógicazinha de acho que só uma busca resolve. Mas aí você teria que ver os detalhes menores. Mas essa é a intuição geral da CI.
E até a dica que ele... a dica realmente presta, nesse caso. Deu pra pegar a ideia geral? Eu posso fazer... Ela é legal, eu posso fazer ela depois e mandar pra vocês. Aqui? Ah, isso. Ou ainda vai ter... tá. Ou ainda vai ter algum caminho aqui até T, ou ele... Isso. A gente tem que fazer uma composição de caminhos indos e algum arexa de caminho voltando. Porque se isso fosse um caminho de caminho 2, aí eu tirei isso daqui. E esse caminho reto pra T. Eu não lembro se ele pede arexas e gargalo, tipo, individuais, ou se isso daqui contaria como já sobre... essas duas arestas juntas formam um conjunto de tortuguinho. Então, idealmente vocês estariam procurando só por situações desse tipo. Uma aresta só entre dois vértices que ainda dá para passar fluxo para frente. Aí são arestas de gargalo. Então é basicamente uma busca procurando caminhos que vão, que no meio tem alguém que está voltando e não tem nada passando. Porque isso seria um caminho aumentante, né? Enfim. Se a gente aumentasse, teria um caminho para aumentar o influxo, aí é um caminho aumentante, tá? Enfim. Ok, essa é a ideia geral. O Ivan, ele dá algum grafo exemplo? Eu não olhei a questão. Eu vou tá aqui. A execução do Dijkstra vai fazer... É uma heap, né? O Dijkstra só vai olhar os vértices que estão na heap. Por quê? A garantia que a gente tem dos pesos serem positivos é que todo caminho partindo de S vai aumentar, só. Se toda aresta é positiva, todo caminho que está saindo vai ser um caminho maior do que o anterior. Então, esse caminho vai ser menor do que esse caminho, que vai ser menor do que esse caminho, etc. Se fosse um peso negativo, podia ser que a gente... E é por isso que o Bellman funciona. O Bellman ele corrige algum erro que a gente achar no meio. E pode ser que a gente esteja no Bellman fazendo esse caminho aqui. Mas a gente acha uma aresta desse cara até bem aqui, que na verdade tem um peso, sei lá, 40, menos 40. Eita, isso aqui na verdade não funciona. Pronto. Pode ser que a gente estava fazendo esse caminho, mas aí a gente acha essa aresta menos 40. E aí esse caminho todo aqui é mais barato do que esse caminho aqui. Esse é o problema do aresta de peso negativo, né? E no Dijkstra, se a gente tivesse... Achei, baguncei o gráfico. A gente está partindo desse cara. Aí o primeiro caminho que ele vai montar é esse, porque esse aqui é mais de peso 1. O segundo caminho que ele vai montar é esse, porque essa é de peso 1. E ele dá garantido que esse é o caminho mínimo. Só que se alguém estivesse montando esse caminho aqui também, e aí bem aqui tivesse essa de peso menos 10. A gente ia ter achado a distância desse cara, por exemplo, era 5. 5 menos 10 é menos 5. E aqui a gente ia achar uma distância menos 5. E aí isso seria uma distância menor do que 2. Só que esse cara já saiu da RIP, então a gente nem olha pra ele. Então o Dijkstra ia acabar de achar um caminho, ele não ia ver esse caminho, o Gama vai achar. É,
Mas a Carol, geralmente, quando ela vai fazer algoritmo, ela pinta os vértices exatamente para a gente saber o que está fora e dentro da heap. E o problema em si pode ser que tem uma hora que a gente tira um vértice e a heap está vazia e a gente não vai rodar o algoritmo mais uma vez, então a gente não vai fazer essa atualização. É a propagação. É esse dist menos 4 aqui. Eu não sei se é exatamente isso. Porque a distância dele vai ser atualizada e os filhos vão contar essa distância, eu acho. Não, mas assim que a gente extrai esse cara, a gente vê os vizinhos dele e diminui a distância. A gente atualiza a distância, né? A gente pega essa distância mais essa aresta. 3 menos 4. Você tinha um contra-exemplo tão bom pra isso também. É, mas o problema geralmente é realmente a propagação desse caminho. Você tinha um contra-exemplo tão bom. Caramba. Hum. Não, mas o problema em DAX é só se tiver ciclo negativo, não é se tiver aresta de peso negativo. O problema é exatamente ciclo de peso negativo que você vai poder ficar rodando ele infinitamente, pelo que eu me lembro. Então, enfim. Tanto que o Belmont For, ele serve exatamente para identificar ciclo negativo. Não é para dizer se tem aresta de peso negativo. O Dijkstra, se tiver algumas arestas de peso negativo, talvez ele ainda funcione. O problema são ciclos que você pode rodar nele, e aí o peso total vai ficar diminuindo. Tipo assim, menos 4, menos 8, 10, 1. Aí a distância desse cara vai ser 5. Aí ele vai rodar, aí agora vai ser menor, então a gente continua rodando. O problema é esse. Não é só uma aresta de peso negativo. Pode ser que a aresta de peso negativo ela ainda dê certo. Que ainda dá pra ver. É. É. Poxa, eu tinha um contra-tempo bem. Eu tinha um contra-tempo bem bonitinho ali em cima da minha cabeça. Mas só que nos ciclos. Porque o problema. O Belmofó conserta exatamente isso. É por esse problema. É isso. Mais alguma dúvida conceitual? A gente resolveu a lista 3 todinha, basicamente. A lista 2 a gente vai olhando na primeira, na segunda, vocês já viram. O que foi?
Dá uma olhada na segunda questão, só majoritariamente. Eu acho que a terceira e a quarta ela não vai puxar muito para esse lado, não. Hum, Deixa eu ver se tem alguma regra para falar para vocês aí. Vocês têm os algoritmos bem na cabeça, né? No caso da sala que a gente escreve os algoritmos na lousa no dia, eu acho que ela deixa. Se todos os honestos tiverem pesos positivos, a chave dele não vai ser mais atualizada. Depende de como você estiver fazendo a busca, né? Por exemplo, se você estiver marcando os vértices com cor, você só vai visitar os vértices brancos de novo. Só que, por exemplo, se a gente só estiver vendo todos os vizinhos de um cara, e a gente acha. Pega esse cara bem aqui, pega esse cara bem aqui, pega esse cara bem aqui, aí esse cara vai ser atualizado para 2 menos 1, eu acho. Se a gente estiver vendo todos os vizinhos dele, a gente ainda vai atualizar essa distância e não vai ter problema, na verdade. Nosso caminho vai estar certo. Se a gente estiver vendo só os vizinhos brancos, esse cara vai ter visitado por esse, ele vai estar cinza, então a gente não vai ver ele. Aí, por isso que, em alguns casos, mesmo com parecendo negativo, ele vai funcionar. Não, eu também não pinto, não. Preferência. O problema, não, se ele está finalizado, ele não vai visitar finalizado, né? Mas, tipo assim, o problema é que não tem garantia de que o DAX vai funcionar em todo caso disso. Por isso que a gente não pode usar o DAX se tem alguma alerta de peso negativo. Esse cara aqui ou esse cara aqui? Isso. O relaxar é a parte que a Cláudia pinta as coisas e diz que a gente não visita mais ele, né? O que é o algoritmo de relaxar? Eu não uso. Ah, sim, exatamente. Dependendo da forma como você faz o relaxamento, pode ser que você ainda visite esse cara. Se você não está preocupado com o corpo, você está visitando todos os vizinhos dele, aí você ainda vai ver esse cara que vai atualizar. Se você só vê os vizinhos que não foram visitados ainda, você não vai ver ele. Por isso que depende da forma. Tipo assim, eu não uso cotonito Dykes, geralmente quando eu vou mostrar. Então, em teoria, eu ainda podia visitar esse cara. Mas a Carol, geralmente, e a Cláudia, elas usam uma cor, então, como esse cara já vai ter sido visitado por esse, ele vai estar cinza, eu não vou ver ele porque ele está cinza, eu só vejo o vértice branco. Mas, tipo assim, como o Dykes não garante que isso aqui vai funcionar, eu não posso dizer que ele funciona para vértices de peso negativo. Então, eu não posso usar nessa situação. Até pode, né? Mas não é garantido. Por isso que o Bemorfor geralmente é muito usado quando tem um gráfico de peso negativo. Pronto, eu achei um contra-exemplo. Ah, pegou esse cara, pegou esse cara, pegou esse cara. Agora a gente pega esse cara. Essa distância bem aqui, 3 vai estar 0. A chance desse cara vai estar 3. 1, 2, 3. Só que a chance desse cara acabou de ser atualizada para 0. E a gente já tirou ele da RIP. Então a gente não vai visitar ele de novo e atualizar a distância desse cara para, em vez de ser 3, para ser 0 mais 1. Que seria 1. Então a gente fez esse caminho aqui primeiro, depois fez esse caminho de cima, e achou esse caminho menor, só que esse caminho menor não propagou para baixo. Pronto. É esse contra.
Um segredo muito grande de contra-exemplos é que às vezes você está precisando e vem alguma coisa. Então, se vocês ficarem presos em alguma questão de contra-exemplo, vão fazer a luta. E geralmente ela sempre bota uma questão de contra-exemplo. Acho que na primeira prova que vocês tiveram, na segunda prova deles, é uma boa indicação aí. E a ideia geral realmente é que, tipo assim, tem alguma coisa. Por que é ciclo negativo? Não é um ciclo fortemente conexo. O que a gente viu nesse contra-exemplo é que tinha um caminho para esse cara e um caminho aqui para esse cara e a gente partia daqui. Então o que aconteceu? A gente fez primeiro esse caminho bem aqui e depois a gente descobriu que na verdade a gente podia fazer esse caminho aqui, ele ia ser maior. Só que a gente já viu tudo isso daqui, a gente não vai revisitar. Mas a gente achou uma outra rota que na verdade daria um caminho menor para essa parte. Como se tivesse uma componentezinha que isoladamente ia impactar muito lá na frente. Essa é a ideia do contra-exemplo. É. E depois ver que com ela seria um menor. Tá? É. Chegou no final, cara. Tem alguma dúvida? Cara, tá muito. Hum... Então vocês estão bem com Dijkstra, vocês estão bem com Belmofor, vocês estão mais ou menos com fluxo, né? Já tá muito bom com fluxo. Mais alguma dúvida específica? Alguma coisa pontual? Alguma coisa da lista 4? Deixa eu ver se tem mais algum insight bom para você. É isso. Se vocês não tiverem mais nada, a gente pode acabar aqui, eu acho. É uma coisa, muitos sinais. Eu achei muito legal que a Carol botou uma questãozinha de redução, né? Que foi a segunda. Eu não sei se ela tem mais alguma ideia de redução que ela possa pedir, mas eu ficaria atento a isso. Mas eu realmente acho que fluxos, ela não tinha elaborado a prova, que eu não falei com ela ainda, né? Ela tava dizendo, fluxo, não sei o quê. Aí eu acho que ela realmente não vai. Olhem a primeira e a segunda, majoritariamente. Não, eu acho que nem seria o foco. A primeira é mais o foco, porque ela é uma revisão meio geral conceitual do fluxo, né? Eu acho que na nossa prova, eu não lembro especificamente, mas foi tipo assim, olha uma rede residual e fale alguma coisa sobre ela. A ideia de corte mínimo é legal de olhar também. Ela vai perguntar mais essas coisas, conceitualmente. Tu lembra o que ela cobrou na segunda chamada, na AF de fluxos? É, ela nunca tem tempo de dar fluxo bem o suficiente para cobrar, bem não, né? Com muito tempo para poder cobrar mais pesado. Acho que ela teve 2 aulas com vocês só de fluxo, eu acho. De caminhos mínimos a gente viu tudo, então tá bem. É, é isso. Pedidos finais, considerações. É isso. Finalizei livro.